Assim que eu cheguei na igreja adventista, eu fui muito bem recebida, graças a Deus as pessoas sempre foram muito amáveis assim comigo, com os meus familiares. E eu fiquei um tempo assim me preparando e logo em seguida já começaram a me dar assim trabalhos, né, como auxiliar, e eu comecei a trabalhar no ministério. Até que um dia eu cheguei no ministério pessoal, eu acredito assim que foi sobre a orientação de Deus, porque é um ministério que eu gosto muito, trabalhar com pessoas, e especificamente nos pequenos grupos, que é algo assim que eu me identifico bastante. E assim que eu cheguei no ministério pessoal, né, eu comecei a conversar com o pastor na época, e eu via que tinha uma carência de liderança. Existiam alguns pequenos grupos na igreja, mas por não haver liderança, ficava às vezes sempre centralizada em cima de uma pessoa só, o que não sobrecarrega, né? Na verdade, o trabalho ele não multiplica, vamos dizer. Então, na época, eu chamei o pastor, nós conversamos e eu dei a ideia para ele. Falei, pastor, para a gente poder multiplicar, a gente precisa ter líder. Então, vamos fazer um treinamento de líderes, vamos começar mesmo lá do princípio para depois a gente fazer uma multiplicação. E foi onde tudo começou. A gente pegou a revista do líder, que foi um material oferecido pela associação, e a gente fez o apelo na igreja. Nós ficamos alguns meses estudando aquela revistinha toda, preparando a liderança para que cada um fosse responsável pelo seu pequeno grupo e o coordenador só passasse sempre olhando como que estava sendo feito o trabalho, se estava tudo certo. Eu cheguei até aqui, vindo a Novo Tempo, por intermédio do pastor Ivan Saraiva, qual fui convidada. Fui muito bem recebida na igreja, uma recepção excelente pelo pastor, pelos membros, muito. Então eu continuei, mas meu esposo, eu sempre orava por ele. Ele vinha na igreja, me trazia e voltava. Nunca entrava na igreja, nunca entrava. Aí quando foi um dia, a Joelma se apresentou com um pequeno grupo. Olha, eu vou ter um pequeno grupo, a senhora quer participar do pequeno grupo? Eu falei, aí eu suspendi minha mão que sim. Comecei um pequeno grupo na minha casa. Meu esposo começou o estudo. Nesse estudo ele foi se interessando, e eu também orando. Ele estava pertencendo a outra denominação religiosa. Ele chegou e falou para mim, eu vou me batizar. Eu calculei que fosse na igreja que ele estava. Eu falei, aonde? Lá na igreja? Ele falou assim, não, vou me batizar na igreja adventista no 7º dia. Eu falei, então tá bom. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, o pequeno grupo é importantíssimo nas nossas casas, importantíssimo para que nós possamos levar a palavra de Deus dentro do nosso lar e levar para os nossos amigos, nossos vizinhos, que às vezes não conhecem a verdadeira palavra, não conhecem que temos que guardar o sábado, muitas e muitas coisas as pessoas não conhecem. Vão conhecer o quê? Através do estudo. Graças a Deus a nossa multiplicação assim foi uma bênção e cada vez mais pessoas assim chegam até nós. A Joelma, ela abriu um pequeno grupo na minha casa. A princípio eu estava meio contra, entendeu? Porque eu não conhecia e coisa, então eu não participava. Eu ficava do lado de fora e ela continuou fazendo toda sexta-feira, ia na minha casa para fazer o pequeno grupo. Aí eu estando na cozinha, eu comecei a ouvir as mensagens que ela falava, pedia para o pessoal abrir a Bíblia, ler os versículos, e aquilo foi me chamando a atenção. Então, fui batizado, entendeu? Hoje eu posso dizer que eu sou um adventista do 7º dia. E o mais importante que eu vejo do pequeno grupo, eu tenho um na minha casa. E tem pessoas que eles não vão à igreja quando você convida, mas por serem seus amigos, eles vão até a sua casa. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente investir em pequeno grupo, vale a pena a gente abrir a porta da nossa casa, porque não somente as pessoas são beneficiadas, mas nosso lar é ricamente, assim, beneficiado. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos.
e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que façamos.